A gente aprende que a gente tem lá na escola, né, oração, frase, oração e período. Aqui eu tirei a frase, porque o que interessa para nós é o que é oração e o que é período. O que que é uma oração? Oração é toda e qualquer estrutura que vai girar em torno de um verbo. O verbo é o foco. Toda oração tem verbo. Então, aquela placa escrito silêncio lá no hospital produz sentido. Ela pode ser chamada de frase, mas ela não pode ser chamada de oração. Por quê? Porque não tem verbo. Só que a oração tem um problema. Ela não precisa fazer sentido. Ou seja, quando a gente vai falar em discursivas, a gente tem que falar em produção de sentido. A partir do momento que a gente vai falar em produção de sentido, a gente vai falar em período. Então, o que que é o período? O período é uma sentença que começa lá com a letra maiúscula, termina com uma pontuação. No caso da discursiva, na maioria das vezes é um ponto final. Pode ser uma pergunta, então pode ser uma interrogação, e essa pergunta pode ser uma pergunta retórica, ela pode ser uma pergunta que vai ser respondida ao longo do seu texto, mas é um período. Então, o período ele é letra maiúscula, pontuação. O que que tem no meio? No meio tem uma ou mais de uma oração. Ou seja, ele começa com a letra maiúscula, ele termina com uma pontuação, na maioria das vezes um ponto final, e ele é composto por oração ou orações. Só que tem uma diferença: o período obrigatoriamente tem que ter sentido completo e lógica. Então, é com o período que a gente precisa trabalhar a dissertação. É por meio dele que se constroem os parágrafos e, por consequência, se constroem os textos, certo? A gente começa do micro para o macro, certo? A gente vai ver alguns exemplos aqui, e eu uso geralmente artigo constitucional, que é para vocês guardarem mesmo. Vai que cai alguma coisa muito parecida e você precisa saber decorar o artigo, o inciso, não, mas você saber que está na Constituição alguma coisa e usar isso como argumento, esse argumento é irrefutável. Então, na maioria das vezes, os exemplos que eu uso para que a gente trabalhe a gramática são artigos constitucionais, tá? Quando der, sempre vai ser assim. Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá, tá vendo que está grifado? É um verbo. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O artigo 37, dentro da administração pública, é o cara, né? Para cair isso numa prova pedindo para você definir e mostrar a aplicabilidade dos princípios da administração pública, a banca não muda de roupa. Mas aqui a gente não está falando sobre isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que dentro desse período inteiro, que começa com a letra A de a administração e termina com ponto final depois de eficiência, nós temos um verbo só, que é o verbo obedecer. Faz sentido desde a administração até a eficiência? Sim. Então, nós temos um período. Ele tem um verbo só, então é uma oração só. Aceito na dissertação, numa discursiva de estudo de caso, numa resposta de um parágrafo só que a Cesgran Rio pode pedir para você? Aceito. Tudo correto. Aí a gente tem um outro exemplo que tem mais verbos. Ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
mais uma vez, o artigo 37. Aqui a gente tem 3 verbos: responder, causar e assegurar. De as pessoas até culpa, onde tem o ponto final, nós temos um sentido completo. Então esse período tá ok, ele faz sentido para nós. Tendo 3 verbos, então eu tenho 3 orações. Isso importa para mim agora, Fernanda? Não. O que que importa? O que que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que da letra maiúscula até o ponto final tem que fazer sentido. O que eu quero que vocês foquem aqui é que tem um dos verbos que está no gerúndio. E um dos erros maiores na hora da produção de sentido, na construção de períodos dentro do parágrafo, é usar o gerúndio para iniciar um período que faz com que ele transforme aquele período em incompleto, porque ele faz parte do anterior. Repara nesse caso do artigo constitucional. O assegurando, gente, ele faz parte da, do causarem a terceiros. Então, eu não posso pôr um ponto final aqui. Só cabe vírgula depois de terceiros. Certo? Se eu coloco um ponto final aqui, é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, e começo o período com assegurando o direito de regresso, perdeu o sentido completamente. Vamos ver. Mais um da Constituição. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica e política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tem 2 verbos aí. Da República até nações e ponto final. Faz sentido? Faz. Então, cabe na nossa dissertação. Agora, se eu coloco um ponto final em América Latina, aqui, e começo um novo período com visando a formação de uma comunidade, se eu faço isso que está aqui embaixo, eu tenho verbo, tenho oração, mas tenho sentido incompleto. O que vai acontecer na correção do seu texto? Você vai perder ponto, tá? Exemplo real agora, hein? Exemplo real. Mormente, isso todos os exemplos aqui, tá, gente? Que fique claro, são exemplos cedidos pelos meus alunos. Eu não peguei redação de ninguém sem a pessoa saber, tá? Então, isso aqui é um parágrafo de desenvolvimento, e aí a pessoa escreveu: mormente é preciso pontuar a dificuldade do idoso em encontrar programas de aplicação, de qualificação, especialmente atendendo às particularidades decorrentes da idade. Beleza. Período completo. Entendi tudo. Vale ressaltar que o Estatuto do Idoso estabelece que, um ano antes da aposentadoria, o idoso seja preparado, o que não acontece. E aí a pessoa coloca ponto final. E aí ela usa o gerúndio, deixando assim 2 públicos sem lugar no mercado, o já aposentado e o que não a alcançou. Repara que o deixando faz parte do período anterior, ele não pode iniciar um novo período, porque perde o sentido. Ou seja, como que a gente consegue dar sentido, se eu quero colocar o ponto final, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou escrever e o meu período está ficando muito grande. Passou de 3 linhas, aquilo já começa a te incomodar, aquilo já começa a te deixar nervoso, porque você não colocou um ponto final. Aí você fala, não, agora eu vou colocar um ponto final. Mas não é só colocar um ponto final. Você precisa saber como colocar esse ponto final e como iniciar um novo período para que eles sejam independentes. Isso serve para período e para parágrafo. Se eu tirar um período do seu texto, escrever numa folhinha e jogar lá na Central do Brasil, quem pegar essa folhinha com um período seu ou com um parágrafo seu do seu texto,
e ler, ela tem que entender, pelo menos. Ela pode até falar assim: ah, isso aqui é sobre alguma coisa, mas ainda precisa completar. Mas ela tem que entender tudo. Agora, imagina se a gente esquece do mormente até o não acontece e escreve só assim, deixando assim dois públicos sem lugar no mercado, o já aposentado e o que não alcançou. Só essa parte vai estar lá na Central do Brasil no chão. Quem pegar no chão vai entender? Não. Então, evitem usar o gerúndio iniciando um período quando você não tiver certeza que ele faz parte do período anterior. Uma forma da gente consertar tem várias formas. Eu coloquei duas aí como exemplo. Acontece ponto, assim, tal situação deixa dois públicos sem lugar. Tá vendo que eu peguei o deixando e conjuguei? Em vez de usar o gerúndio, eu conjuguei o verbo deixar. Ou eu posso tirar o ponto final de acontece, né? E aí coloco uma vírgula e uso o deixando. Aí sim dá para usar o gerúndio. Por quê? Porque ele faz parte do período que ele está fazendo parte mesmo. Ele não criou um novo período. Certo? Até aqui alguma dúvida? Exemplo de um período em que o gerúndio pode ser utilizado no início. Considerando a situação atual da empregabilidade do idoso, vírgula, tem-se que não está sendo cumprido o estatuto referente à questão da aposentadoria. Tá vendo que o considerando blá 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 faz referência ao que vem depois e não ao que vem antes? Essa é a diferença. Você só usa o gerúndio no início do período quando ele vai fazer referência ao que vem depois dele e não ao que vem antes. Se vem antes, é vírgula, não é ponto final. Ah, mas o meu período dá grande demais, Fernanda. Não vou ter que pôr ponto final. Aí você faz o que eu fiz no número 1, que é a sugestão. Você transforma o gerúndio num verbo conjugado. E aí você tira o gerúndio da jogada. Ok? Algumas coisas importantes, que são importantes em editais de concursos. E aí, esquece Sesgran Rio, esquece CNU, esquece BNDES, pensa em edital qualquer. Essa palavra vai aparecer. Se for um edital cuja prova tem uma discursiva, vai aparecer critério avaliativo baseado em coerência. Que é a coerência? Nada mais é do que a lógica. São características que vão fazer com que o seu texto, lá na Central do Brasil, jogado, sem você estar perto, alguém pegue, leia e entenda. Isso é lógica. Para que serve ela? Né? Para contextualizar, para dar consistência ao que você está dizendo, para trazer relevância. E isso só acontece por meio de estruturas semânticas e sintáticas. Semântica e sintática é gramática. Então não adianta você fugir e dizer: ah, não, para escrever eu não preciso aprender regra gramatical, não preciso aprender a aplicar a gramática no meu texto. Precisa sim. Vamos ver exemplos disso. Para eu manter essa coerência, eu tenho que ter a coesão. A coesão, ela é a manifestação explícita da lógica no texto. É quando você usa recurso linguístico, gramatical, para explicitar a lógica do seu texto. Olha um exemplo de uso correto de vários recursos linguísticos que faz com que o texto tenha maior coerência de forma explícita. A Constituição Federal de 88 prevê no artigo 6º o direito fundamental ao trabalho. Uma afirmação básica, tá vendo que pelo número de linhas aí, de 1 a 5 é uma introdução. A Constituição Federal de 88 prevê no artigo 6º o direito fundamental ao trabalho. Afirmou alguma coisa. É uma boa forma de começar um texto? Citando a Constituição? Sim.
Se ela fizer referência ao tema que você está falando, show de bola. Aí depois vem, no entanto, o que já deixa claro para o leitor do seu texto? Tem alguma coisa que não está batendo com a Constituição, porque o no entanto dá ideia de oposição. Aí vem, no entanto, há uma deficiência na aplicabilidade desse direito quando se refere à inserção da pessoa idosa no mercado de trabalho. Esse segundo período, ele está contrapondo o que o artigo 6º da Constituição fala. Como é que eu sei? Eu sei por causa do conector, no entanto, eu sei por causa do uso do pronome demonstrativo acompanhado do direito, que é desse direito, né? Que eu estou me referindo ao artigo 6º. E eu também consigo entender quando a pessoa usa, quando se refere à inserção da pessoa idosa no mercado de trabalho. Então, ela usou um pronome também, o pessoal do caso oblíquo. Precisa decorar esse nome? Não precisa. Mas o que eu preciso entender é que quem refere-se a. Então, eu tenho que usar. Então, quando se refere à inserção da pessoa idosa no mercado de trabalho. Aí, eu delimitei na minha introdução o assunto. Eu falei que a Constituição dá direito ao trabalho em geral no artigo 6º, e falei que, no caso do idoso, isso não está funcionando direito. Usei conector e pronome para explicitar a lógica nos meus períodos. E aí, olha que sequência. Eu afirmo, eu digo que existe uma exceção à Constituição aí, porque tem algo que não está acontecendo, e aí eu concluo, olha, logo deve-se atentar para a necessidade de qualificação profissional voltada para a pessoa idosa, bem como incentivo governamental para a sua contratação. O logo já dá a ideia de que a primeira afirmação em oposição à segunda me gerou uma conclusão de que eu, né, tenho que dar uma proposta de intervenção. E qual vai ser essa proposta? Qual vai ser essa solução? Uma necessidade de qualificação profissional voltada para a pessoa idosa. Ainda tem mais um adendo que seria um incentivo governamental. Para eu não ter que repetir a palavra idoso novamente, eu uso para a sua contratação. O pronome, é o uso de recurso gramatical para evitar repetição de palavra. E a contratação de quem, gente? É do idoso, da pessoa idosa. Então, tudo que está grifado em amarelo aí, tudo que está sinalizado é o emprego da gramática em prol de um bom texto, em prol de uma boa introdução. Pode ser que ao longo do texto a pessoa falhe, né? Cometa falhas, mas do 1 a 5, na introdução aqui, nós temos uma sequência lógica que anuncia para o avaliador, para o leitor do seu texto, o que pode vir depois. O que você espera quando você lê essa introdução? Por meio dessa sequência lógica, por meio do uso correto dos recursos gramaticais, que a pessoa vai desenvolver uma ideia de que a ocorrência da ausência do direito ao trabalho para a pessoa idosa e vai haver uma promoção de ideias que possam sanar esse problema. Isso fica claro na introdução. A sua introdução tem que ser assim. Ela não pode deixar o avaliador não saber o que ele vai ler depois. Já viram no final da... Não sei se isso acontece hoje em dia. Eu sou velha, eu lembro que no final de cada capítulo da novela tinha o spoiler do que ia acontecer no outro dia. A sua introdução tem que dar o spoiler do que vai vir no desenvolvimento e na conclusão. Se não der, já era. E como é que você faz para isso acontecer? Você usa gramática, tá? Vamos lá. Além da coerência e da coesão,
o uso da gramática também é utilizado em duas coisas que as bancas amam, inclusive uma dessas duas coisas aí, ela é até quesito avaliativo de algumas, que é a progressão. A gente tem esses dois pilares que compõem o texto. Qual é o seu objetivo ao produzir um texto? Falar sobre um tema durante o texto inteiro, mas não ser repetitivo. Então, quando você fala sobre um tema durante o texto inteiro, você mantém a continuidade. Mas quando você muda o foco e aborda novas ideias sobre o mesmo tema, você tem a progressão, que é o que eles chamam de progressão temática. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre progressão temática, e é uma coisa importantíssima, sendo ela explícita num critério de avaliação, numa grade de correção ou não. Então, a continuidade é eu manter o tema em todos os parágrafos. A progressão é o acréscimo de ideias, a mudança de foco de como eu trato aquele tema ao longo dos parágrafos. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso empregar recursos linguísticos, e isso é gramática. Eu preciso decorar regra gramatical para saber que eu preciso usar a gramática para continuar o meu tema e progredir nele? Não. Como que eu faço isso? Olha, isso é mais uma introdução. Outra, de outro aluno. O papel da cultura no combate à violência no Brasil é de extrema importância. Afirmativa. Eu já sei que o tema é o papel da cultura no combate à violência no Brasil. Nesse viés, retomei o que eu acabei de afirmar. Como a inserção da cultura em regiões com alto índice de violência, seja por meio de políticas culturais, seja por meio do protagonismo juvenil, pode ser um benefício para a população. Eu tenho aqui uma introdução que vai usar a estratégia argumentativa por meio da retomada do nesse viés, eu retomei ao tema e acrescentei informações para inserir a cultura em regiões com alto índice de violência. O seja, essa dupla de conectores, está me mostrando que eu tenho duas ideias de progressão temática aí: o protagonismo juvenil e as políticas culturais. Ou seja, por meio de elementos gramaticais, eu estou mostrando dentro de um parágrafo a continuidade e a progressão. Exemplos de como gerar essa continuidade. Nesse contexto, ante ao exposto, diante disso, dessa forma, eu estou retomando, eu estou usando o anaforismo. O que é anaforismo? É a retomada do que eu já disse. Eu estou resgatando o que eu disse para manter a continuidade, para gerar o acréscimo de informação, para manter a progressão temática, certo? Até agora, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma palavra que eu falei aqui que ficou aí uma pulguinha atrás da orelha? Ela falou aí esse negócio, não sei o que significa isso, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou põe a mão na fila. Alguém? Tá tudo ok? Se alguém quiser falar, digita. Né, se não quiser, né, falar, pode digitar, fica tudo tranquilo, tá tranquilo. Então, Eduardo, é ótimo, vou continuar. Vamos lá. Continuando o texto, e a gente começa com inicialmente. Repara numa coisa, tá? Que a continuidade, ela vai acontecer quando eu retomo pela ordem o que eu anunciei na introdução. Então, se eu anunciei na introdução, vou voltar para vocês verem, que eu vou falar primeiro de políticas culturais e depois eu vou falar de protagonismo juvenil,
Eu não posso trocar essa ordem. Troquei, já era. Então, repare que o inicialmente retoma a ideia de, de política pública para alguma coisa. Repara, ó, inicialmente menciona-se que a Constituição Federal prevê que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, mais uma retomada, ressalta-se a importância da inserção da cultura em regiões com alto índice de violência, pois pesquisas recentes apontam que a falta de políticas públicas em comunidades carentes estão entre as principais causas desse problema. Repara que eu estou retomando toda hora a ideia que eu sugeri lá na introdução. Isso é continuidade. Só que, quando eu coloco nesse contexto e apresento um dado estatístico, eu estou progredindo, porque eu estou aumentando a informação do meu texto. A partir do momento que eu aumento a informação do texto, eu estou contribuindo para a progressão temática. E aqui eu utilizei a ideia do pois para explicar uma afirmação. E ainda continua, assim, é preciso que o Estado promova políticas culturais por meio de programas educacionais, profissionalizantes, sociais e etc., capazes de difundir a cultura e reduzir a violência. Repara que eu estou usando conectores para gerar a progressão, tá? Por que que o inicialmente está em azul e os outros estão em amarelo? Porque a gente tem os conectores intraparágrafos, ou seja, os que estão dentro de um parágrafo, e os que estão entre parágrafos. Os conectores que começam os parágrafos, eles devem estar diretamente relacionados. Se eu coloquei no meu primeiro parágrafo de introdução, de desenvolvimento, a ideia de inicialmente, o que que o avaliador vai pensar imediatamente para o meu próximo parágrafo? Ou posteriormente, ou além disso, ou em segundo lugar. Aí é contigo, a escolha é sua. É o que eu costumo dizer. Você vai escrever vários textos. Fica na sua zona de conforto, escrevendo do jeito que você acha melhor e correto. Se eu te falar que está correto, você continua. Você vai escrever vários iguais, com essa mesma estrutura. Você vai criar dentro da sua, né, da sua zona de conforto, a sua estratégia, do que te não faz errar menos, uma estrutura. Vai ser repetitivo? Vai. Mas quem vai avaliar o seu texto? Ele vai ler quantos textos? Um só. E esse é o que vale. Então, não interessa se você vai cansar de escrever um texto com uma estrutura parecida, que você criou para você, não é copiar modelos dos outros. Então, aqui a pessoa decidiu usar inicialmente e posteriormente. Por quê? Porque ela tem dois argumentos que foi anunciado lá na introdução. A política cultural, que é por meio de políticas públicas, e o segundo argumento, que é o protagonismo, né? Então, aqui já se espera que depois de posteriormente, vai se falar sobre o protagonismo juvenil. E é o que de fato acontece. Então, posteriormente, é relevante discorrer sobre o protagonismo juvenil na inserção da cultura e no combate à violência em comunidades carentes no Brasil. Só salientando, gente, que o texto ele contém diversas irregularidades gramaticais que não cabem agora dizer. O que a gente está trabalhando aqui hoje é o emprego de recursos gramaticais para que você tenha um texto com lógica, para que você tenha um texto coerente, contínuo e com progressão temática. Essas falhas, por exemplo, a ausência de crase, vírgula no lugar errado, isso tudo a gente vai ver em outras aulas. Hoje a gente está trabalhando o quê? O uso de recursos linguísticos para trabalhar uma sequência lógica de texto, para o seu texto poder ser chamado de texto, tá? Então, aqui, o posteriormente está mostrando aí em azul que eu tenho uma sequência lógica entre os parágrafos, inicialmente, posteriormente. E aí, vem um conector
para justificar o que eu afirmei anteriormente. Ó, segundo o portal de notícias G1, dentre as maiores vítimas de violência estão os jovens moradores de periferia, negros de baixa escolaridade e de baixa renda. Um dado estatístico para justificar a necessidade do protagonismo juvenil para se inserir a cultura no combate à violência. Acrescentei uma ideia excelente, progressão temática. Vou retomar essa ideia diante desse cenário. Dei continuidade ao que eu estava dizendo. Alguns jovens buscam reverter essa realidade mediante projetos culturais criados por eles, e aí vem mais uma progressão que é a exemplificação, como a Arte Favela e o Periferia Viva, por exemplo, que visam reativar jovens das ruas, retirar jovens das ruas e oferecer oportunidades culturais e sociais. Repara que cada elemento gramatical utilizado, né, coesivo, como vocês queiram chamar, conector, elemento de coesão, recurso linguístico, recurso gramatical, cada um está sendo articulado entre os períodos em amarelo, né, e entre parágrafos em azul. Porque se eu coloco inicialmente e depois eu coloco no entanto, iniciando o próximo parágrafo, eu dou uma quebra de raciocínio no meu avaliador. Então, eu tenho que pensar muito no que eu vou dizer, como eu vou iniciar o parágrafo, para não dar essa quebra de raciocínio. Eu estava falando hoje mais cedo com um aluno sobre a questão da correção. Você vai fazer concurso público, você tem que entender que a correção que eu faço do seu texto não é a correção que vai ser feita no dia, né, que o seu texto chega na mão do avaliador. Por quê? Porque são muitos textos para poucos avaliadores. Se você produzir um período muito grande, se você produzir algo que até faça sentido, mas seja difícil de ser entendido de imediato, ele não vai ficar voltando para ler. Não vai. Por quê? Porque a missão dele é te eliminar. Então, você tem que entender isso. Você tem que escrever um texto que seja de fácil entendimento, que não seja cheio de firula. Ninguém está competindo ao prêmio Jabuti. Você precisa só de uma vaga. Então, você tem que fazer exatamente da forma mais simples e objetiva possível dentro do que a banca está solicitando, tá? Então, não inventa moda. Não vai usar vocabulários exagerados só para tentar mostrar que você né, tem um vocabulário amplo, que você é mais inteligente. Isso não funciona. Às vezes, aparece até inadequadamente o uso do termo no, no momento que você usou. Então, toma cuidado com isso, tá? O mais simples é melhor. Menos é mais. E aí, depois do posteriormente, depois do que foi anunciado lá na introdução, a pessoa concluiu com por fim. Essa sequência, eu acho que é a sequência mais amada de todos os nossos alunos. É uma introdução que mexe com Constituição Federal, fala sobre o tema, né? Se decorou, sabe até o artigo que vai falar sobre o tema, apresenta o problema, apresenta dois argumentos, inicialmente, posteriormente, por fim, ou portanto. Isso é uma coisa ruim de fazer? Não, não é. Não é, mas você tem que saber o que você está fazendo. Por isso que eu não gosto dessas vendas de modelos prontos, porque se você faz um Ctrl+C, Ctrl+V na hora da prova, e depois do por fim o que você escreveu não coaduna, não é consonante, não encaixa, lascou. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então,
Esse aluno terminou com por fim, frisa-se que as políticas culturais aliadas ao protagonismo juvenil podem servir de base para a inserção da cultura em regiões com altos índices de violência. Retomada do que foi dito lá na introdução, continuidade, arrasou. E aí você vem com proposta de intervenção ou com efeitos positivos das soluções dos problemas. Dessa forma, para garantir a implantação da cultura como forma de reduzir a violência, é preciso que o Estado atue em conjunto com esses jovens por meio de subsídios e estrutura adequada. Ou seja, está retomando o primeiro argumento, políticas públicas, porque enfiou o Estado no meio. Desse modo, tanto o Estado quanto a população serão beneficiados, visto que tais projetos poderão substituir a atual cultura de violência pela paz e inserção social. Então, mostrou retomada da introdução, mostrou a retomada do processo argumentativo e ainda mostrou efeitos positivos se a solução do problema que a pessoa apresentou der certo. Existe ordem? Existe. Existe repetição de termos? Não, não existe. Por quê? Ah, porque ela, né, ou ele decorou esse monte de conectivo? Não, você treina com os que te dão mais conforto. Lembra, para o concurso público você escreve 30 redações. As 30 vão ser iguais. Você vai ficar enjoado de escrever igual. Eu vou ficar enjoadíssima de corrigir igual. Porém, o avaliador vai ler só uma. E é essa que vale. Então, ela tem que ser a que vai te fazer seguro na hora da prova a escrever. Mesmo com nervosismo, mesmo com relógio passando mais rápido do que a gente imagina, mesmo com as questões objetivas cutucando na sua cabeça, te infernizando. E isso tudo, você tem que se preparar de uma forma que exista uma estratégia anterior. Você não resolve o que você vai fazer na hora da prova. Você traça um plano. Qual é o plano? Todo mundo que é meu aluno, que recebe minhas apostilas, que recebe propostas, sabe exatamente que a proposta vem com um roteiro. Você já montou alguma coisa sem manual? Ah, eu já. Beleza, pode até ser fácil de montar. Agora, numa redação, você precisa de um manual. Assim como você precisa de um manual para montar várias coisas que são complexas. E uma discursiva é algo complexo. Então, o que nós temos aqui? Sempre que você estiver produzindo um texto, o uso dos conectivos vai aparecer no seu roteiro. Ah, mas eu não faço roteiro, eu escrevo direto na folha oficial. Você é muito ousado. É muita ousadia. Minha sugestão: usar o rascunho para roteirizar o que você vai escrever. Você tem, no mínimo, a garantia de uma sequência lógica. Aí eu passo direto a limpo, então, Fernanda, depois que eu faço o roteiro, eu vou lá e passo a limpo a folha, né, de oficial? Não, senhor, porque o seu cérebro não está preparado para, após uma escrita, revisar o que você escreveu. Você não vai achar erro nenhum, você vai lá fazer suas questões objetivas. Esquece o seu roteiro. Depois que você fez umas 20 questões, você volta. Aí você vai ver se os conectores que você colocou em cada processo de parágrafo, de construção de parágrafo, está valendo. Se não tem nenhum repetido, se um não está sendo inadequado para o que você quer como sequência, se está havendo a continuidade, se está havendo a progressão. Isso tudo precisa estar no seu roteiro. Então, por isso que todo mundo recebe o tema com o roteiro embaixo. E aí, o mais importante, sempre no meu roteiro tem introdução, primeiro período, segundo período. Ou seja, você sabe exatamente até o que escrever em cada período. Então, não justifica você produzir parágrafos formados por um período só, que é o que eles chamam de monobloco. Não pode.
discursivas têm que ter no mínimo 2 períodos, ou seja, tem que ter no mínimo 2 pontos finais. E entre a letra maiúscula e o ponto final de cada um deles tem que ter sentido. Isso é o básico. Passou dessa fase, aí você já começa a pensar em aprimorar as questões argumentativas. Agora, se você quer iniciar o estudo de composição de discursiva, pensando, eu tenho um argumento foda. Que adianta você ter um argumento muito bom e não saber colocar? Que existe uma estrutura, existe um manual, existe um roteiro. Então, primeiro você aprende a estruturar o texto, depois você aprende a inserir o que você acha que é interessante, o que é importante, que é até o tema da nossa próxima aula, que é a questão do que a banca aceita, da sua intenção e do nível de informação que você coloca. É só depois que você trabalha isso. Por isso que essa aula vem primeiro. Você tem que entender que se você não souber alguns recursos gramaticais, já era, meu irmão. E para quem vai fazer domingo CNU, você tem que saber mais ainda, porque é 50% de gramática. Como isso vai ser corrigido? Como isso vai ser sinalizado? Não sei. A Sesgran Rio não tem grade de correção. Ela simplesmente coloca aspectos, conhecimentos específicos, valor 50, nota 25. Norma culta, valor 50, nota 10. Aonde está marcado no seu texto o tanto que você errou para você tirar só 10? Só Deus sabe. E o avaliador. Pelo menos foi assim no IPEA, foi assim no AGRIO, foi assim na Caixa Econômica Federal para o ensino médio. Para as vagas específicas, medicina do trabalho e engenharia do trabalho, eu acho, teve até um padrão de resposta, mas não houve a marcação de onde você errou gramaticalmente. Isso é muito complicado. Essa banca é complicada, né? Então, o que a gente precisa aqui nesse contexto? Aprender a usar conectores. Quem ainda não tem a minha listinha de conectores intra e entre parágrafos, me pede por e-mail. Saber usar os conectores, saber usar os pronomes para fazer referência, para retomar o que você quer dizer, para que você mantenha continuidade e progressão. Mantendo continuidade e progressão, você mantém a lógica. Mantendo a lógica significa que existe uma sequência. Você fecha o ciclo da unidade textual. Fechou esse ciclo? Fez o básico? Show de bola. Aí é uma questão da concorrência. E aí você fica preocupado com número de... Saiu hoje aí da CNU o número de candidatos por vaga. Gente, 90% não está nem estudando. Então, assim, vai acontecer isso com a CNU, com o TSE, com o BNDES, com aquela outra de energia elétrica que eu esqueci o nome. Vai acontecer isso. Toda vez, gente. Toda vez é igual Enem. 90% está indo fazer e acha que vai passar porque vai dar sorte, né? Porque viu algumas aulas no YouTube, assinou um curso bom, né? Existem vários cursos muito bons, tem videoaulas muito boas, mas não treinou da forma certa, não traçou um plano, uma estratégia, aí já era. Aí fica muito complicado de ter qualquer possibilidade de concorrência. Quem está treinando é concorrente, e esses são pouquíssimos. Então, esquece o número de candidatos por vaga, porque aquilo ali não é a realidade, tá? Aquilo não é a realidade. Fazer o básico, quando você precisa escrever na agilidade, é muito mais fácil. Então, aprender os recursos gramaticais para escrever com agilidade, para saber exatamente o que fazer, é melhor. Quais são esses recursos? O que eu aconselho gramaticalmente você estudar? E o que eu vou mandar para quem for meu aluno, for do curso, eu vou mandar.
Os conectores que a gente já trabalha, pronomes, pontuação, as estruturas adverbiais. Essas 4 coisas, inicialmente, são os maiores índices de erro da questão gramatical, seja da Sesgan Rio, da IDECAN, da Sebrasp, da FGV, qualquer banca. Essas são os 4 maiores índices de erro. Então, a gente vai trabalhar esses 4 primeiro. Depois, como nós temos mentoria e não aulas coletivas, né? Isso aqui é uma aula coletiva, mas é uma aula coletiva para os recursos gramaticais. Mas cada aluno meu tem 1 hora comigo, só eu e ele, tete a tete, porque a gente precisa ver que, exemplo, tem aluno meu que não dá conta de usar outro conector que não seja o portanto, exemplo. Isso é mentira, tá, gente? Isso não existe no meu caso, dos meus alunos, não. Eu estou dando um exemplo. A gente precisa proibir essa pessoa de usar o portanto, porque ela está usando o portanto 50.000 vezes no texto. Então, isso só pode acontecer no eu e você. Isso acontece, tá? Aqui, geral, é geral. Mas os meus alunos têm essa possibilidade de aprender que no texto deles o foco tem que ser aprimorar X e Y e o A, B e C que, né, nessas aulas genéricas que acontecem, tá todo mundo tentando fazer, mas você já sabe, então você está assistindo aquela aula ali, uma coisa que você já sabe e o que você está precisando mesmo não aparece. Então esse é o efeito da mentoria individual. Eu vou agradecer, parar de gravar agora e vou abrir o microfone para vocês tirarem dúvidas se vocês quiserem, tá bom? Então, muito obrigada pela presença. Se quiserem que eu volte no slide para tirar dúvida, eu volto, não tem problema. E o slide e a gravação vai ficar no Drive e vocês vão ter acesso, tá? Deixa eu só parar de gravar e aí a gente conversa se vocês assim desejarem.